Olá, um ótimo dia para você que acompanha a gente aqui na tela da Record News Rural no ar. E toda a cadeia da cafeicultura está reunida em Campinas, no interior paulista, para discutir o setor. Entre os temas, destaque para o futuro e a importância do café brasileiro para o mundo. O Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo. Prova disso é que de cada 10 xícaras de café consumidas no mundo, 5 são de grãos produzidos no país. Por isso, para discutir presente e futuro, hábitos de consumo, gargalos e sustentabilidade, um evento em Campinas, no interior paulista, reúne toda a cadeia da cafeicultura e debate o café como símbolo da geopolítica da paz. Nesses tempos sombrios, nesses tempos difíceis que a gente está vivendo, de conflitos, de guerras comerciais, e o café eu acho que é um símbolo. Quando o Brasil e a China estabeleceram relações diplomáticas, por exemplo, há mais de 50 anos, o brinde foi com o café. E desde então o café nosso tem sido símbolo de Brasil, símbolo de brasilidade, e eu acho que nesse mundo que a gente está vivendo, o café pode entregar justamente esse momento de confraternização, esse momento de conexão. O café, então, é mais do que um alimento, uma bebida, o café é também esse símbolo de um Brasil que dá certo, um Brasil que ao longo do tempo mostra para o mundo que pode ser um promotor dessa geopolítica da paz. Durante 3 dias, cerca de 1.000 pessoas de 35 países, entre produtores e consumidores de café, discutem o protagonismo brasileiro na produção sustentável e de qualidade. O café, de uma forma geral, e principalmente o Brasil, com a liderança do Brasil, a gente é definitivamente parte de uma solução para um mundo mais sustentável. Nós não somos parte de um problema, a gente não cria problema. Café não é uma cultura que desmata, café é uma cultura que respeita o ser humano, os direitos humanos. Isso, no geral, é uma regra para nós há muitos anos. Nós estamos conseguindo mobilizar cada vez mais pessoas que não são do nosso setor, que eu acho que isso é muito importante, aqueles que são leigos precisam entender isso tudo, mobilizá-los mostrando, sim, nós somos um setor exemplo de sustentabilidade. Vanúzia é a primeira mulher a estar à frente da Organização Internacional do Café. Para ela, é importante observar os hábitos de consumo pelo mundo. O café está em todos os lugares e tem conquistado cada vez mais o paladar dos jovens. A gente tem que lembrar que cada país, cada região tem o seu hábito diferente de alimentação. Então gosta de temperos diferentes, de comidas diferentes, e no caso do café não foi diferente. Então nós temos locais onde existe uma mistura que é muito clássica, que é o café com leite e açúcar, mas também uma série de países onde a gente está misturando o café com suco de laranja e fazendo uma bebida fresquinha, tipo um suquinho com café. Isso está muito comum na China. Existem outros países que estão misturando muito leite condensado no café. Então tem uma série de questões que vão se fazendo de acordo com como é o paladar de cada país. Além das discussões, o evento é um importante espaço para networking e negócios. O café virou a vedete de todo, vamos dizer assim, de todo jornal, televisão, por causa do preço que ele alcançou. Então o mundo quer saber para onde esse preço vai. Como é que vai ser a entrada da Ásia, como é que vai ser esse crescimento de consumo, como é que o Brasil e os outros países produtores eles vão dar a resposta para essa necessidade de produto. Então esse evento é muito importante, por isso está cheio dessa maneira pessoas dos 5 continentes. O Mato Grosso é o maior produtor de milho do país e o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária apontou que até o final de junho, quase 30% da área plantada já havia sido colhida. Para os agricultores, o volume esperado está dentro da expectativa, mas o resultado poderia ser melhor se não fosse os efeitos do clima e o ataque das lagartas. As colhedeiras estão a todo vapor na Fazenda JC para a colheita do milho. O Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária mostra que no final de junho, cerca de 26% da área destinada para a cultura nesta safra já havia sido colhida.
Em Sinop, o Kleib organiza toda a equipe para que o ritmo não pare e as máquinas continuem funcionando. O gerente da propriedade pretende finalizar toda a colheita até o final de julho e tem boas expectativas quanto à produção. Nós teve uma redução aí, pode ser por fatores climáticos aí que teve lá atrás por excesso de chuva lá quando estava polinizando ainda, né, que estava pendoando, né, esse milho, mas tá assim dentro do esperado da colheita. Durante a fase de crescimento das plantas, tanto o Kleib quanto outros agricultores mato-grossenses sofreram com o ataque de lagartas, o que deixou muita gente preocupada na época. Apesar de não ter afetado significativamente a produtividade, os insetos elevaram os custos para o produtor, que foi pego de surpresa pela infestação. Não chegou a atingir assim de dar uma queda de produção pelo ataque de lagarta. A gente conseguiu fazer esse controle, né? E depois disso daí a gente só foi fazendo acompanhamento até chegar agora na colheita, agora tendo o resultado, né? Agora a atenção já está voltada para a próxima safra, especialmente sobre os elevados preços de produtos como os fertilizantes, que já haviam sido influenciados pelo conflito entre Rússia e Ucrânia, mas que cresceram ainda mais com as tensões no Oriente Médio. Uma boa parte do nosso adubo, uma parte que nós estava falando vem da Rússia, né? KCl vem uma boa parte vem da Rússia. O nosso nitrogênio, que uma boa parte vem ali do Irã, onde está em guerra também. E isso acaba influenciando o preço do adubo para nós aqui interno, né? Com a expectativa de colher mais de 50,3 milhões de toneladas de milho, o maior produtor de grãos do Brasil enfrenta uma crise já conhecida: a falta de armazéns suficientes em Mato Grosso e a infraestrutura precária para o escoamento da safra. E a colheita está indo um pouco mais lenta, né? Justamente por causa de retirada aqui da lavoura para o armazém. E o clima do Distrito Federal é favorável para o cultivo de pimentão. E a agricultura conhecida por Penélope da Roça está satisfeita com a produção. A expectativa é colher de 300 a 500 caixas na atual safra. Nessa plantação tem cerca de 4 mil pés. Isso né? mesmo. Você escolheu o pimentão verde, por quê? Olha, aqui para o clima de Brasília, o verde é bem mais fácil de produção. Porque aquele amarelo, aquele vermelho é mais estufa, ele é mais sensível. Cuidar igual o nenenzinho. Então esse aqui, para nossa área, que a gente não tem estufa, é muito mais fácil. Ele é mais resistente, Mais né? resistente, bem mais resistente. E qual o clima ideal para a plantação de pimentão? Olha, o ideal é agora essa época que está mais friozinho. Sim, ele é de sol pleno, pode surgir algumas dúvidas aí, gente, ele é. Mas se for o sol muito forte, às vezes queima a planta, a folha da planta. Então agora essa época de friozinho e com sol de dia é excelente para ele. É a melhor época para plantar. Legal. Para plantar não, para estar produzindo, então tem que plantar antes. Legal. E você planta a muda ou a semente? Eu planto a muda, porque adianta bem mais a produção. Porque a muda vindo pronta, dentro de 45 dias, 40 dias, já está o pezinho formado e já começa os brotinhos. Aqui tem quanto tempo? Esse aqui tem em volta de 60 dias. Então, quando forma esse bico, né? Quando tem esse formato. Isso, mais já está bem comprido. crescidinho assim, já está na hora da colheita, gente. Então Fica não é bonito, né? difícil a plantação de Não tem segredo. de pimentão. Não tem segredo. Igual eu sempre gosto de falar, Willy, plantar é muito fácil. Não tem segredo para ninguém. Você querendo, estudando um pouquinho, buscando um pouco de conhecimento, dá para plantar em qualquer área. Até no apartamento? Até no apartamento. Pega um Prepara vaso. a terra que tá tudo certo. Agora eu vi que você coloca essa lona preta aqui, né? Para que serve? Essa lona preta é para proteger ele, porque se ele encostar no chão, o biquinho aqui, ele dá uma doença ou senão ele apodrece. Então ela é bem importante. Não é obrigatória. Se for assim, produção em baixa escala, não precisa colocar a lona, mas você tem que estar controlando para ele não encostar no chão. Se o chão estiver muito úmido, dá uma doença aqui na pontinha dela ou senão ele apodrece. Aqui você utiliza irrigação? Sim, eu utilizo aspersor, irrigação por cima. E ele precisa de bastante sol, mas como você disse, não tanto Não sol. tão demais. Para não queimar as As folhas, folhas, né? isso. Então, o segredo é irrigação certa, né? Adequada, é essa proteção do solo. Do solo. Você usa adubo também? Que tipo de adubo? Aqui a gente está usando adubo orgânico mesmo, que é a cama de frango, que a gente usou principalmente aqui.
Aí coloca ele, aduba, prepara a terra, a gente deixa a terra descansar 4 dias com adubo. De 4 a 7 dias, mais ou menos. Depois a gente vem com a lona, espera mais uns dias, depois que vem a muda de pimentão. E como é que você protege contra a praga? E quais as pragas? É pulverizando, é inseticida. E você sabe quanto você deve colher aqui nessa safra? Olha, assim, sendo otimista, e vai dar certo, se Deus quiser, mais ou menos umas 300, 500 caixas. Mas isso varia muito de plantação. Olha, mas rendeu lugares bastante, também, né? se Deus quiser, vai dar certo. E aí você vende, já está tudo vendido ou você já tem um cliente específico? Eu tenho um cliente específico que, graças a Deus, vem e pega toda a produção. E além de pimentão, ela tem outras plantações também, tem brócolis ali do lado, né? Tem mais o quê? Tem hortaliças? Brócolis, tem mandioca, tem quiabo, tem tomate, tem milho. Não pode parar, né? Não pode, gente. Terra, se tem um pedacinho de terra, você planta, por favor, porque tudo dá certo. Viu, gente? Então é um estímulo aí para você que tem a vontade de plantar, mas não tem a coragem. Não é tão difícil assim. Não é difícil, não tem segredo plantação, gente. Se você não entende nada de nada, vai ver alguns vídeos, comenta com agrônomo, procura informação, procura conhecimento para dar certo. É isso que eu faço, gente. E o número de jumentos vem reduzindo significativamente em todo o país. De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, em 3 décadas, a queda no número desses animais é preocupante. Até 1999, eram 1,37 milhão em todo o país. Em 2025, o rebanho reduziu para apenas 78 mil. O rebanho de jumentos no Brasil entrou em colapso nos últimos anos, com uma redução de 94% desde 1999. Dados divulgados pelo MAPA, Ministério da Agricultura e Pecuária, apontam que o país passou de 1,37 milhão de jumentos em 1999 para cerca de 78 mil animais em 2025. O jumento crioulo é um jumento pequeno, miudinho. Entendeu? E o povo não quer mais um bicho pequeno demais. Quer jumento pega, jumento graúdo, bonito. E na produção, vai fazer cobertura com égua, vai tirar os burros graúdos. É isso que todo mundo quer. E tem andamento, que o crioulinho não tinha andamento. O crioulinho sempre é treco, trotando em cima das pernas. Tá na beira da extensão, é triste pra gente. Daqui a 20, 30 anos, a criança não vai saber o que é um jumento. Talvez para saber o que é um burro. Mas o jumento só se for para uma fazenda dessa para ver, que ninguém vai tirar. Agora, matar para comer eles querem, que é isso que está acabando com o jumento. O principal motivo é o aumento do abate para exportação de peles, especialmente para o mercado chinês, onde a pele do jumento é utilizada na produção de um colágeno valorizado pela medicina tradicional asiática. De 2018 a 2024, cerca de 248 mil jumentos foram abatidos em frigoríficos com inspeção federal. O couro do jumento, quando você tira ele, quando você raspa o pelo e tem aquela camada do couro que geralmente é preta, embaixo dela tem o eijão, é aquela pele branca. O eijão, na medicina tradicional chinesa, ele é usado para mulheres que são inférteis, para tirar as estrias das mulheres que têm aquela gravidez, que fica muito obesa, que ficam com aquelas estrias na barriga. E também ela é um estimulante sexual e serve muito para tratamento de pele. É isso que está dizimando o jumento. Agora, eles também tiram a carne, se eu não me engano, a carne são vendidas para países como Peru, Equador, a carne. E os ossos são vendidos para a fábrica de ração de cachorro. Então, quer dizer, estão realmente dizimando um patrimônio nacional. Além disso, o abandono desses animais, especialmente no Nordeste, agrava o cenário. Durante décadas, jumentos foram essenciais para o transporte de carga e água em comunidades rurais. Com a mecanização e a perda do valor econômico, muitos passaram a vagar pelas estradas, ficando vulneráveis à captura e abate. Chamados também de burros de carga, os jumentos exerciam papéis importantes tanto na cidade quanto no campo, através do transporte de água, alimentos e diversos outros produtos. Mas com a facilidade ofertada por tratores e até motocicletas, esses belos animais estão sendo deixados para trás. Há 40 anos atrás não tinha trator, né?
nós tínhamos que trabalhar tudo no jumento. Tirar capim nas costas do jumento, nós tínhamos que buscar areia no rio, água no rio, tudo no jumento. Hoje nós temos trator, aí a turma, você sabe que a moto, a preguiça do homem é feroz, vai acabando com a natureza. Embora o jumento não esteja classificado globalmente como uma espécie ameaçada de extinção ainda, em nível regional, algumas populações estão sim em risco e podem desaparecer se não houver medidas de proteção e controle mais eficazes. A justiça, a polícia não vê isso. Não interessa a eles não são criadores, não nasceram no campo. Agora a gente que nasceu no campo, que precisa, que sabe que um jumento quanto vale, a gente tem que sentir. A Abrapa, Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, divulgou no início da semana o relatório da safra de junho de 2025. A área plantada deve crescer 10,2%, mas a produtividade tem previsão de queda na safra 2024-2025. Para esclarecer os dados deste relatório, nós convidamos agora o diretor executivo da Abrapa, Márcio Portocarrero. Bom dia, Márcio, seja bem-vindo ao Record News Rural. Já queria trazer alguns assuntos aqui para falar contigo, né? Porque de acordo com a própria Abrapa, a produção total de algodão cresceu aí 7,1% na safra 2024-25. A que se deve esse aumento da produção? Ótimo dia para você. Bom dia, Matheus Teixeira. Quero agradecer a oportunidade, sempre boa, de falar com o agro e com a sociedade em geral. Falar um pouco das nossas angústias também. Na verdade, essa queda é uma estimativa, ainda não é confirmada, né? A colheita está iniciando agora. Tivemos problema de um período maior de seca na Bahia, no desenvolvimento da cultura. Isso sim é mais fácil prever alguma quebra. Agora, com relação ao Mato Grosso, que é a grande área de algodão, tivemos agora umas chuvas fora de época, completamente inesperadas, que pode ter prejudicado não só a produtividade, quanto a qualidade do algodão. Mas uma avaliação logo depois dessas chuvas de 40 até 60 milímetros que aconteceram, o tempo voltou a normalizar com sol forte e calor, e isso pode recuperar um pouco, porque a lavoura já estava pronta. Na verdade, chuva na colheita nunca é bom, porque prejudica bastante a qualidade do algodão. É por isso que a janela de plantio prevê esse período de colheita na seca, né? Normal. Mas vamos ver, a previsão de queda ainda não se pode afirmar como confirmada, né? Nós vamos saber isso daqui a uns 2 meses, talvez, mas não prejudica os nossos negócios. A gente tem um estoque de passagem aí tranquilo, tem um algodão já comercializado, contratado, com segurança, né? E se houver uma perda muito pequena, não vai comprometer o cumprimento de contratos. Agora, essas mudanças climáticas, elas impactam diretamente no agronegócio como um todo, né? E principalmente aí para os produtores de algodão, né? Pois não só algodão, né? É tudo. Temos que acreditar que estamos passando por um período de mudança climática aí, de adaptação do clima, e nós temos que nos adaptar a ele também, porque é a única coisa que nós não conseguimos mudar nesse processo, né? Estamos com uma produção estimada aí de quase 4 milhões de toneladas, isso nos dá segurança, né? O crescimento que vai ter é muito maior, é muito em decorrência do aumento de área, né? E a expectativa com mudança climática, com ambiente de clima e safra, é que a gente consiga colher algodão com qualidade e honrar os contratos. Agora, você falou um pouquinho sobre o Mato Grosso, que é o principal estado produtor do algodão no Brasil. Agora, para quem está em casa entender, além do Mato Grosso, quais são os estados brasileiros que têm a maior produção dessa pluma tão importante para a cadeia do agronegócio? O maior produtor do Brasil é o Mato Grosso, com 73% da área cultivada. Depois vem a Bahia, hoje em torno de 15%, 16%, e o resto está distribuído em outros 10 estados. Do Mato Grosso do Sul, passando por Goiás, Minas Gerais, Piauí, Maranhão. Hoje nós estamos com a Associação dos Produtores de Algodão do Ceará entrando também no nosso processo de associação, e o Pará.
Então, mas a locomotiva do algodão no Brasil é o Mato Grosso, e isso muito em função da possibilidade de segunda safra que tem lá, né? Depois que colhe a soja, entra o algodão, o clima que permite isso, que não se viabiliza em outras regiões do país. E depois a Bahia, com uma área irrigada muito grande, é o que dá segurança de produzir algodão de qualidade. Esses são os dois suportes aí para o que tem chegado nos outros estados aí, que Paraná, São Paulo estão retomando o cultivo. Então tem uma história de retomada e de introdução do algodão em outros estados que não tinham essa tradição. Agora, o que nos assusta hoje é o cenário mundial, né? Nós estamos com capacidade de produzir o dobro, a chegar a 8 milhões de toneladas de algodão aqui no Brasil. Isso aí todo mundo sabe, inclusive os nossos maiores concorrentes. Mas o cenário mundial hoje é de incerteza, né? Em relação à economia mundial, guerras e tudo mais. E 2 pontos de preocupação que a gente tem passado para os produtores. A queda no valor das commodities em virtude desse cenário econômico, né? Baixo consumo e tudo mais, e o aumento no custo de produção, que vem aí muito relacionado à questão dos fertilizantes e transporte, aí ligado diretamente a petróleo, né? Para a produção de ureia e manter o sistema de transporte nosso, que é basicamente rodoviário. Isso tudo com um consumo mundial estagnado há mais de 12 anos e uma pressão muito forte da indústria de fios sintéticos, né, derivados de petróleo, tem nos assustado bastante. Vamos entrar em um processo de divulgação das qualidades do algodão e espero que quem esteja nos ouvindo nos apoie nesse processo, porque nós estamos vendendo saúde, preservação de meio ambiente, estamos falando aqui em mudança climática. Ao produzir algodão, a gente está contribuindo para amenizar esse cenário de aquecimento global e tudo, e não contaminando, né, a água, o solo, e trazendo a questão dos microplásticos aí, que é muito séria e que está hoje sendo detectada no organismo de feto, de criança que acabou de nascer. É a contaminação de uso de derivados de petróleo, de plástico, né? Nós temos que fazer esse trabalho de conscientização para poder voltar a produzir algodão com tranquilidade. Agora, são muitas questões, muitas incertezas, como você trouxe aqui para a gente. Agora, quais são as alternativas que o setor pensa, promove, para que essa realidade possa mudar? É claro que as coisas não mudam de uma hora para outra, mas devagarzinho elas podem ir sendo alteradas aí com o tempo. Quais são as principais alternativas e o que o setor pensa sobre essas incertezas todas? Bom, com relação a fertilizante, esperar que a Petrobras retome a produção de ureia aqui no Brasil leva de 4 a 5 anos para ser tornado realidade. Nós somos dependentes. Mais de 70% da ureia que nós consumimos, que é essencial para a produção, é importada. E hoje, os principais fornecedores, Ucrânia e Rússia, em situação complicada. Aí vem o Irã no meio dessa história aí, com também, que seria uma alternativa, entrando num conflito que era inesperado e que nos assusta bastante, porque vai refletir no preço do petróleo e também dos nitrogenados. Isso nós não podemos adotar nenhuma ferramenta que possa superar esse problema, mas uma que nos põe em risco é produzir com menos fertilizante, mas o que vai, com certeza, refletir na qualidade e na quantidade de produto. E hoje nós estamos com uma equação muito complicada. A maior produtividade em algodão de sequeiro no mundo é brasileira. Nós estamos produzindo, em média, 1.900 quilos de pluma por hectare, enquanto que Estados Unidos produz 950 quilos, é o que chega mais próximo da nossa realidade. E a Austrália um pouco mais, só que é irrigado, lá é outra realidade. Mas para chegar nesse patamar, nós temos que investir em tecnologia
né? E isso envolve fertilizantes e químicos para controlar pragas e doenças, e tudo sofre impacto dessa variação de preços aí, influenciados por esses conflitos que a gente está presenciando. Isso nos preocupa bastante, não dá para produzir algodão com menos fertilizante e só com um manejo muito inteligente de solo que a gente tem conseguido crescer, e da mesma forma com o uso de produtos químicos de forma controlada, com manejo integrado, todos os cuidados para combater a pressão de pragas que no clima tropical é real, assim como o clima nos possibilita produzir mais aqui no nosso Brasil. As pragas também encontram um ambiente muito favorável, pragas e doenças, para serem nossos principais concorrentes. Então, a eficiência é um ponto-chave, só que isso representa aumento de custo. E com uma tendência de queda de preço, que já está em baixa hoje, nos preocupa porque a conta não vai fechar no final, né? Nós temos que achar uma saída, orientar os novos produtores que estão pensando em plantar algodão para terem um pouco mais de paciência, esperar o cenário mudar, e quem já está, tem todo o investimento feito, e com cautela. Não estou falando aqui em redução de área de algodão para a safra 25-26, mas talvez uma estabilidade seja bem provável. Agora, é impossível a gente não tocar nesse assunto, né? Nessa semana tivemos o anúncio do Plano Safra. Foram 516 bilhões de reais destinados à agricultura empresarial. Houve um acréscimo de 8 bilhões em relação ao ano anterior. Mas você acredita aí, né, que há uma demora para anunciar o plano, que é tão importante para o setor, mas você imagina que não é nada também além do que era esperado para essa próxima safra? Olha, a expectativa era grande, como todo ano, né? Eu não digo que esteja atrasada, né? O governo já lançou o Plano Safra em abril, nós estamos em julho, né? Ele lançou agora no último dia de junho, um plano que, para quem conhece a situação do governo, sabe que o governo não tem capacidade hoje para colocar mais dinheiro, né? Eles estão lutando aí numa guerra entre aumentar impostos e honrar os compromissos. E um dos compromissos é o financiamento do agro. Então, o anúncio que veio, vou falar sinceramente, não foi uma surpresa, porque não tem de onde sair. Algo que se observa aí que grande parte do recurso não é recurso do Tesouro, e sim de LCAs e outros, e aí tem outras ameaças, né, da taxação das LCA, que pode afastar investidores. A questão do seguro rural não foi resolvida ainda, e a gente está na expectativa de ver essa solução. Mas uma coisa que eu te falo, assim, que é sentimento geral, é uma indignação geral com as taxas de juros, e é a taxa Selic que dá essa diretriz. É quase que impagável uma captação de recursos para o que nós conseguimos produzir e vender com essas taxas, e muitos produtores estão endividados, né? E nessa realidade, poucos vão poder acessar o recurso. Então, não adianta anunciar bilhões e trilhões se você tem uma taxa de quase 15%, um pouquinho menos, e uma análise de crédito que os bancos vão fazer que impossibilitará muitos produtores de chegarem a pôr a mão no dinheiro. O caso do algodão, a nossa expectativa toda fica concentrada todo ano em recursos para modernização de frota, na área compra de máquinas e tudo. Irrigação é uma coisa que nos dá um resultado muito bom, então o investimento se paga. Armazenagem fundamental, construção de unidades de beneficiamento de algodão, então recurso para investimento e para tecnologia, compra de drones e substituição de máquinas por outros equipamentos na lavoura. O juro está alto, o dinheiro foi anunciado, existe, muitos produtores vão tomar esse recurso, tenho certeza que já estão buscando, mas o cenário não é bom, né? Nós estamos esperando que um dia esse cenário de juro alto mude e que a gente possa ser o que já somos, né? A locomotiva da economia desse país aí, mas com segurança. Está muito caro investir aqui,
colocar em risco todo o seu patrimônio com esse cenário de juro alto e recurso limitado, né? Esse é um ponto que a gente espera, que não esse governo, mas todos, tracem políticas agrícolas para o país que nos dê estabilidade para continuar crescendo, investindo. O produtor brasileiro é reconhecido no mundo todo como empreendedor e uma pessoa que acredita no negócio e trouxe o Brasil para o patamar mais alto e liderança em produção de carne, soja, algodão e tudo que tem aí. A gente sabe fazer, só não está tendo muitas condições. Aliado a isso, o problema de infraestrutura que ainda não está resolvido. Então, a nossa competitividade fica muito prejudicada, porque eu tenho que pagar um juro exorbitante, tenho na hora que colocar meu produto no destino final, pagar um frete e perder 15, 20 dias na competitividade com o meu maior concorrente, e ainda na hora de comprar os insumos para pensar o futuro, levar um susto porque não tem mais limite para produzir mais e a conta não pode começar a não fechar daqui mais um pouco. O que nos salva aí é o espírito de desbravador e de empreendedor que os produtores têm, até porque não dá mais para sair depois que você entrou nesse negócio. Pois é, Márcio, são muitas incertezas, mas a gente tem que agradecer você por participar aqui conosco, trazer sanar todas essas dúvidas, foi muito proveitoso e as portas do Record News Rural estarão sempre abertas para receber vocês aqui. Matheus, eu que quero agradecer, como eu falei antes, é muito bom falar do que a gente tem tentado fazer. Nós temos um programa de promoção do consumo de algodão aqui no Brasil que pretendemos avançar na guerra contra os fósseis, os sintéticos. Estamos levando isso para fora do Brasil, para a Europa. O Sou de Algodão é um modelo para outros países que leva o diálogo da produção e consumo de derivados de algodão para a sociedade, para as universidades de moda, para os formadores de opinião, combatendo o outro lado. E a gente, falando bem do algodão, acha que vai conseguir reconquistar um espaço que é muito importante para nós. Obrigado. Com certeza, até a próxima. A gente te agradece muito por estar aqui conosco. Valeu. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Agradeço a sua companhia. Fique com a gente aí na nossa programação da Record News. Tchau, obrigado.